Bom, meus amores, quando a gente fala de noivas, tá bom? Quando a gente vai falar de noivas, o que acontece? Tem algumas pessoas que perguntam, Ju, como que você consegue atender 6 noivas num único dia? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é um bom planejamento. Então, eu vou pegar a minha agenda e vou planejar ela de modo que eu consiga realmente ter tempo para fazer todo o atendimento. Hoje eu especializei somente em maquiagem, então eu já não faço mais penteados. Então, o que fica para mim na noiva é somente a produção de maquiagem, que eu vou dedicar esse tempo para ela. Então, a primeira coisa é organizar a agenda, fazer um bom planejamento. A segunda coisa é a estrutura, ter uma boa qualidade. Então, eu faço uma pele que é mais resistente, eu vou fazer uma base de tudo com uma resistência maior, tá? E a terceira coisa é uma boa finalização. Quando a gente já começa, já fiz e já finalizei, eu já sei que aquela parte ela já vai estar pronta para ser fotografada, para o fotógrafo fazer um making off, e isso é muito importante no atendimento das noivas, tá? Então, nós vamos começar agora a preparar a pálpebra para receber. Eu vou usar o corretivo Canelle e vou aplicar aqui em todo o olho. Então, já vou fazendo meio que recortando o desenho da sobrancelha dela, para depois ser mais facinho de preencher a sobrancelha, tá? Então, corretivo Canelle em toda a pálpebra. E vou dando batidinhas e já uniformizando. Bom, nós podemos usar para fazer a preparação da pálpebra tanto um corretivo cremoso quanto um corretivo líquido. O que vai mudar? Vai mudar porque o líquido ele costuma ser mais fácil de esfumar, tá? Então, eu vou vir aqui e vou dar batidinhas. Aí, quando eu uso o corretivo em creme, o que vai acontecer? Eu volto com a esponjinha, eu tiro toda a marcação e já vou começar a dar início aqui no olho. Gente, a primeira coisa na hora de aplicar corretivo na pálpebra, tá? Até se não for noiva, o que nós temos que levar em consideração? A cor. Esse corretivo ele tem que entrar tão perfeito aqui dentro da pele que só de dar umas batidinhas ele já igualou com a tonalidade do rosto. Então, quando eu venho com um corretivo, vou dar um exemplo para vocês, muito claro, e jogo aqui, ó, pode ser que vai dar uma diferença lá no cantinho. Então, quando eu quero deixar a sobrancelha mais iluminada, eu trabalho às vezes com esse corretivo clarinho, ó, só no ponto alto. Então, aqui eu posso vir e posso colocar um pouquinho do clarinho. Mas nas demais partes que encontra, que faz transição, eu sempre tento trazer um corretivo do mesmo tom de pele, para eu não perder tempo fazendo, esfumando, retocando pele, tá? Então, a primeira coisa... Bom, esse corretivo é um corretivo que ele tá assim, ultra, com uma cobertura mega alta, tá? Então, o que eu gosto de fazer na hora que eu inicio a trabalhar a pálpebra da noiva? Eu venho com uma esponjinha de pó solto e eu selo em volta na pálpebra fixa. Ju, por que você faz isso? Porque quando eu vier com o pincel esfumando, eu quero que nessa região a sombra não fique tão intensa. Então, quando eu fizer o movimento circular de esfumar, a sombra vai deslizar ali mais facilmente, porque a pálpebra ela já está selada. Então, eu selo somente as bordas. Para quê? Para eu conseguir trabalhar com a sombra menos intensa, tá? Eu já vou começar o meu processo de esfumar. Eu vou usar o Blush Harmony da MAC. E vou começar lá na pálpebra fixa, pertinho da sobrancelha. Quando eu faço noivas, eu gosto de começar primeiro com os tons mais claros. Por quê? O que vai acontecer? Ele mesmo já vai falar assim comigo, opa, daqui você não passa, hein? Quando eu começar a colocar os tons mais escuros, eu vou ficar mais concentrada até onde eu posso trabalhar com eles. Então, eu começo com essa sombra mais clarinha, dando uma esfumadinha. Aí, olha só que bacana.
Eu comecei aqui do meio, levei lá para baixo, finalizei. Depois eu vim e fiz a frente. Então, eu começo lá no ponto alto e vou lá para baixo. Aí eu finalizo essa parte inteira. Porque quando eu faço esse movimento assim, ó, até lá na frente, pode ser que eu vou pigmentar um pouco mais num lado e menos no outro. Então, eu preciso de uniformizar toda a pálpebra, tá? Então, eu venho e vou levando lá pra frente. Daí, eu já preparei a minha pálpebra fixa. Uma coisa que eu quero que vocês prestem muita atenção é sobre a nossa referência na hora de esfumar. Essa semana alguém me perguntou assim: Ju, eu não sei até onde que eu posso ir da sobrancelha, o que eu posso fazer? A maquiagem, primeiro, que ela é uma arte. Então, tem casos que a gente vai esfumar levando tudo, fazendo aquele esfumado infinito e alongado até entrar dentro da sobrancelha. Mas para você que vai trabalhar numa cliente e quer deixar a sobrancelha bem desenhada, a dica que eu vou dar para você como referência é o côncavo. Então, aqui na Larissa, ela tem o côncavo bem próximo da sobrancelha. Daí eu posso esfumar bem pertinho ali da sobrancelha, porque eu estou levando dentro do côncavo e um pouquinho acima. Já tem pessoas que têm o côncavo mais baixo e a pálpebra fixa muito alongada. A sua referência continua sendo o côncavo, para você não subir tanto, tá? Essa sombra. Então, eu vou vir aqui, vou finalizar meu esfumado e já vou entrar com a próxima cor de sombra. Tem uma paletinha que eu amo para trabalhar com noivas. Então, essa aqui é uma que eu amo, da Atelier Paris. Eu vou usar ela com esse tom aqui um pouquinho mais laranja. E vou colocar aqui só no canto externo, ó. Então, eu deposito e dou uma esfumadinha. Então, eu vou colocar só aqui no cantinho, depositando mesmo, ó. Não precisa de preocupar de vir esfumar essa região, não. Primeiro a gente concentra a cor, depois a gente vem com o pincel, com movimento circular, e nós vamos dando uma esfumadinha. Então, noiva costuma gostar demais de tons marrons. Esses marrons que não são tão frios, fica bem bonito também. Não acinzenta, não deixa o olhar muito acinzentado, tá? Então, eu gosto muito de trabalhar aqui com esses tons, mais laranjas, mais abertos. Então, eu deposito no cantinho, peguei e coloquei. Dou uma esfumadinha. Aí, eu vou vir aqui só dando uma sujeirinha, tirando a marcação, ó, bem rapidinho. Tirando a marcação. Concentro um pouquinho, olho de frente para ver se tem um lado com mais, um lado com menos. Percebi que tem um ladinho com mais, eu vou lá e preencho o outro. Aí agora eu vou vir com o pincel de depositar e vou fazer o meio, a frente, quer dizer, o canto interno. Na hora de depositar o branquinho, eu vou vir apenas colocando. Então, eu vou fazer uma noiva bem clássica, que gosta de um branquinho, que gosta de um olho mais iluminado, tá? Então, eu vou dando batidinhas, ó, tem um pelinho de pincel aqui, já vou tirar ele. Então, eu pego, coloco. E vou tirando a marcaçãozinha. A mesma coisa aqui desse lado, peguei, coloquei. Pego, coloco. Pego, coloco. E assim eu vou aplicando o branquinho. Eu costumo usar aqui na frente, no canto interno das minhas noivinhas, o branco, um tom mais nude, tá? E até um pó compacto também para selar, eu gosto bastante. Quando a gente aplica branco, tomem o cuidado de vir com o pincelzinho, ó, e esfumar
entrando dentro da pele, para não ficar aquela linha parecendo um cut branco. Se a intenção não for essa, tomem muito cuidado para já ir aplicando e já ir esfumando, tá? Aí agora eu volto com o meu pincelzinho de tirar a marcação, dando batidinhas. E tiro bem a marcação ali nos cantinhos, tá? Bom, gente, eu faço muitas técnicas bem objetivas. Eu acho que para o nosso atendimento a gente vai precisar de coisas que facilitam a nossa vida, tá? Eu vou vir com o pigmento 15 da Bitarra e vou aplicar aqui em todo o centro da pálpebra móvel, ó. Então, com a pálpebra molhada mesmo, como ele é pigmento, não tem problema. Se fosse um glitter, eu iria ter que selar antes. Então, toda vez que eu vou aplicar glitter, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de selar a pálpebra primeiro. Então, nós podemos selar com pigmento, com pó compacto. Aqui eu já estou selando com um pigmentozinho. Então, não precisa de selar com pó, tá? Eu já posso vir direto com o pigmento no meio, selando a pálpebra. Aí eu vou voltar com o pincel de esfumar, fazendo uma transição aqui bem bonita aqui no marrom, tá? Com o pigmento. E já tenho aí a pálpebra meio que pronta da minha noivinha. Essa é uma pálpebra bem glam. Vocês vão ver que no final fica muito bacana e fica parecendo até que a gente fez um olho mais marcante, tá? Eu vou usar um delineador. Eu vou fazer a parte inferior um pouquinho mais marcante, tá? Mas poderia ser branco ou nude. Mas eu quero ensinar para vocês a deixar a parte de baixo um pouquinho mais marcante. O que eu gosto de fazer para fazer a parte inferior? Eu vou usar delineador à prova d'água, que é o Inglot. Eu amo usar o delineador em noivas também, tá? Quando eu vou aplicar, eu escolho um pincel que é como um pincel de passar batom. Eu evito esses pincéis de delinear para poder aplicar aqui na linha d'água. Por quê, gente? Porque quando eu aplico com um pincel de delinear, pode ser que ela vai sentir como se estivesse cortando. Esse aqui, ele tá bem macio, bem fofinho. Então, o que vai acontecer? Não vai fazer a noiva lacrimejar, não vai fazer ela sentir nenhum incômodo. Então, eu sempre prefiro fazer dessa forma. Por que eu não colei os cílios nela primeiro, tá? Porque geralmente as noivas, elas incomodam demais quando a gente coloca os cílios e temos ainda que fazer a parte inferior. Então, a dica que eu vou dar para vocês façam primeiro o olho todo e depois vocês apliquem os cílios. Porque aí ela olha para cima, olha para baixo e aí a gente não vai correr o risco de fazer com que ela lacrimeja, tá? Depois que eu fiz isso, eu vou vir com o meu pincelzinho favorito da vida. São dois, na verdade, tá? Que eu vou usar aqui. Então, o primeiro é esse aqui, pequenininho, W907 da Macrylan. E aí, eu vou escurecer somente, um pouco mais, na verdade, o canto externo. Então, eu vou trazer isso aqui um pouquinho mais para o cantinho externo, tá? Eu vou manter a frente um pouco mais iluminada. Pode virar? Então, eu vou esfumar aqui um pouquinho. Então, na hora de escolher um pincelzinho de esfumar também, escolha um que tenha as cerdas mais macias. Para quê? Para que você consiga esfumar a parte inferior e não fique incomodando a sua cliente. Então, quanto mais macio for o pincel, menos incômodo a gente vai gerar aí no olho da nossa cliente. Eu vou pegar a mesma sombra que eu usei mais marrom, da Atelier Paris. Vou vir na borda. A borda, gente, é assim, ó. É uma linha na transição. O que é a transição? É quando eu saio de um e entro no outro. Então, eu estou saindo do preto e estou entrando dentro do marrom, da pele. Então, como que eu vou entrar? Com o marrom. É quando eu estou saindo do preto e entrando dentro da pele.
Então, eu tenho que fazer essa transição com alguma cor, tá? Então, mesmo que eu vou escurecer, que eu vou colocar aqui uma sombra mais pretinha, primeiro eu faço essa transição aqui na borda. Então, eu já fiz uma transição na bordinha. Agora, é só fazer a finalização com a minha sombra de preferência. Ju, eu posso colocar aí só marrom? Pode. Pode colocar só marrom, pode colocar uma bem pretinha. Eu vou usar essa pretinha aqui, que é da Melt. E vou finalizar com essa parte inferior bem marcante aqui no finalzinho. Por que eu quero falar que eu trouxe essa proposta para vocês? Porque, gente, o que mais acontece hoje no atendimento é a nossa cliente chegar e falar assim, eu quero um olho bem marcante. Só que nós, às vezes, a gente não entende o que ela está querendo falar sobre um olho bem marcante. A gente já acha que é um pretão. Então, as minhas noivas, quando elas pedem um olho mais marcante, às vezes elas querem só isso aqui. A parte de baixo mais marcante, a parte de cima bem iluminada e uns cílios bem bonito. Então, às vezes, elas só querem isso, tá? E a gente fica ali colocando aquele tanto de sombra, fazendo aquela transição que depois parece que acinzenta tudo. Eu vou vir com esse pincelzinho aqui, que são os meus favoritos da vida também, da Maria Margarida 025. É um que eu gosto bastante, tá? E eu vou fazendo aqui a minha finalização inferior. Bom, eu vou fazer a finalização da parte superior. Então, o que eu vou fazer? A primeira coisa é escolher um reflect ou um glitter, se eu quiser finalizar dessa forma. Então, tem um que eu gosto muito, que é o Antares, tá? Da Make More. Aí eu vou vir com a bruma da Make More. Vou só tirar o que caiu aqui na pele dela. Aí eu vou vir com a bruma da Make More. Vou molhar a pele dela toda. Quando vocês vão aplicar a bruma, qual que é a maior preocupação e o que vocês têm que assim, levar muito em consideração? É não ter nenhum excesso de pó, de brilho, de pigmento na pele. Porque se você jogar a bruma molhada, o que vai acontecer? Se tiver aquela caminha de pó que foi feita para não sujar, vai virar uma lama, porque molhou aquele produto, tá? Então, certifique que a pele está limpinha. Nós vamos vir com a bruma e eu vou molhar aqui toda a pele. Então, deixei bem molhadinho mesmo o rosto dela, tá? Daí, eu vou vir com o brilho, aos pouquinhos no pincel, para não deixar cair. E vou colocando bem lá na parte da frente do olho, no canto interno. Ju, por que você está colocando assim, com ele molhado? Porque eu quero um efeito molhado, de um olho assim, bem glow. Eu não quero o efeito do brilho mesmo. Eu quero que ele vire assim, só um efeito espelhado, tá? Então, eu gosto de aplicar dessa forma. Quando eu coloco direto com a cola, pode ser que eu vou intensificar muito esse brilho, tá? Feito isso, eu já vou vir direto com a colinha de cílios. E já vou fazer a aplicação dos cílios. Bom, gente, na hora de escolher os cílios, olhe qual o efeito que vocês querem. Se é um cílios com mais volume, então olha só, por exemplo, a noiva quer um olho bem pretinho. Abre, Lari. Só de colocar uns cílios com mais volume, eu já tenho um olho mais pretinho. A noiva quer um efeito que não tá tão escuro. Coloque uns cílios menor, uns cílios que é mais curtinho. Aí você vai conseguir um efeito que não vai estar tão marcante a maquiagem, tá? Os cílios que eu mais uso nas minhas noivas, deixa eu mostrar pra vocês. Inclusive, eu vou aplicar ele pra vocês verem como que fica aí o olho de uma noiva real, tá? Eu ia colocar um outro com mais volume, mas eu decidi colocar ele mesmo para vocês verem. É o H13 3D, que eu acho lindo. Ele tem a haste dos cílios um pouquinho mais grossa. O que ele vai fazer? Vai fazer como se tivesse um delineado na pálpebra dela. Então, a gente cria um efeito de delineado fake.
Então, fica parecendo que tem um delineado. E, na verdade, a gente não delineou, não precisou de fazer nada disso. O que pode acontecer quando a gente faz o traço de delineado? Numa pálpebra caída, gordinha, a gente vai cortar um pedaço da pálpebra dela. Então, aquela parte que poderia ter ganhado luz, profundidade com marrom, a gente foi lá e cortou, fez um recorte, um contorno com o delineador. Então, cuidado também na hora de aplicar o delineador. Tenha certeza que você não vai estar cortando mesmo ali aquela pálpebra. No caso da Larissa, eu posso, se eu quiser, fazer um delineadinho, porque ela tem a pálpebra maior, tá? Eu vou colocar um pouquinho de cola na frente do olho, no meio e no final, para garantir que esses cílios fique bem coladinho. A colinha que eu tô usando é a cola da Pra Maquiar. Ela tem um aplicador muito bom. Eu gosto bastante de usar ela, tá? E eu vou vir aqui agora e vou aplicar os cílios. Gente, eu apliquei os cílios só no meio. Não preciso ficar aqui sofrendo, segurando, porque a própria colinha que tá nos cílios e na pálpebra já faz com que ele fique certinho. Então, ó, só vou vir aqui e juntar, sem incomodar a minha noiva ou a minha cliente, tá? A mesma coisa aqui desse lado. Bom, depois que eu apliquei, o que eu faço? Eu peço para ela abrir o olho bem devagarzinho, pode abrir, para eu poder ver se está no lugar certo. Ok, já vi que está no lugar certo, pode fechar? Já vi, porque às vezes a gente deixa secar tudo, o olho inteiro. Quando ela abre, está no lugar errado. O que nós vamos ter que fazer? Ir lá e tirar os cílios. Então, eu já peço enquanto a colinha ainda está mais molinha, que aí é facinho de tirar e de ajustar se precisar, tá? Nesse caso aí, colou no lugar certinho, então eu não vou precisar voltar para poder uniformizar aí, para poder colocar o cílio certinho. Eu vou vir aqui agora, enquanto os cílios está secando, eu já vou finalizar a boca. Por quê? Eu tô ganhando tempo, eu tô ganhando dinheiro. Se eu ficar ali esperando os cílios colar, o que vai acontecer? O tempo está passando. Então, eu já venho, já finalizo os lábios. Eu estou usando um lápis da Ruby Kiss, que é bem baratinho e que fica maravilhoso, tá? E vou ir fazendo aqui o contorno de toda a boca. Ju, toda noiva gosta de boca assim? Não. Tem noiva que não gosta da boca muito contornada. Às vezes vai preferir uma boca rosinha queimado, nude rosado. É a preferência delas. A Larissa é bem branquinha, então eu gosto de fazer um contorno nos lábios dela, quando eu vou usar batom mais claro. Pra quê? Pra dar pra ver o desenho mesmo da boca dela, tá? Então, por isso que eu gosto de desenhar com lápis. Mas sempre façam de acordo com a preferência de cada pessoa, tá? Bom, gente, já vi aí que ela já começou, os cílios já começou a secar. Então, já vou finalizar a boca. Daí, depois é só finalizar os cílios e já tá tudo prontinho. Eu vou vir com esse batom nude da RZ, que eu amo, que eu sou apaixonada. Eu uso muito nas minhas noivas. E o que eu tô gostando muito de fazer é o seguinte. Gente, aplique um batom hidratante na boca antes de aplicar o batom mate. Por quê? Quando a gente vem direto com o mate, pode ser que a boca vai ficar com um efeito muito seco, parecendo que tá craquelada. Então, vir com um batom mais hidratante antes é muito bacana pra gente conseguir depois só finalizar com o batom mate. Então, eu gosto de vir com esse batom cremoso antes. Fazendo aqui a minha aplicação. Esfumando toda a borda do lápis. Porque pode aparecer que tem um contorno. Mas não pode ter uma diferença tão grande de tonalidade. Então, eu venho aplicando aqui em tudo. Certificando que eu esfumei bem. Que a boca aqui, ó, tá bem esfumadinha.
E agora, para finalizar, o que eu vou fazer? Eu vou voltar com essa sombra aqui, essa paleta da Atelier, e vou pegar um pincel pequenininho, vou lá no cantinho externo, só depositar, encontrando na parte inferior, depositando e só varrendo assim para fora, para fazer o cantinho um pouquinho mais marcante, já encontrando na parte inferior. Então, eu não faço isso aqui antes, nas noivinhas, e vou lá, esfumo, 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 sempre que depois eu vou ter que finalizar inferior com superior. Eu já faço logo de uma vez no final. Depois eu vou ali só depositando, os cílios já tá bem coladinho, e eu consigo dar um acabamento um pouquinho mais marcante aqui no final. Sendo assim, eu agilizo o meu tempo, eu consigo atender mais pessoas e, é claro, ganhar mais dinheiro e ainda assim oferecendo um serviço de qualidade, tá? Bom, para poder finalizar, eu vou dar uma finalizada também nas sobrancelhas dela. Isso acontece nas lives, né? Eu vou vir com a pomadinha da Ligiane Florencio. Deu não? Gente, eu vou só fazer bem levinho aqui a sobrancelha dela, para não ficar nada muito marcado. Então, bem levinha. Só dando uma esfumadinha no produto. Aí vou esfumando aqui assim tudo, principalmente o ponto alto, que é onde eu mais preocupo assim de deixar bem desenhado, porque eu gosto da frente bem leve, bem natural. Então eu preocupo bastante com o pontinho alto, tá? Bom, para finalizar agora tudo, eu vou vir com rímel. O rímel que eu vou usar, que eu uso em noiva, que eu gosto bastante, é o da Maybelline, porque ele é a prova d'água. Eu vou vir aqui passando bastante na parte inferior, porque eu amo textura de cílios. Eu acho que fica bem bonito os cílios com volume aqui na parte inferior, que às vezes a gente coloca uns cílios maior e pensa assim, ah não, parte de cima já deu um volumão, já tá bom. Só que aí a parte, quando a pessoa tá de lado, não tem uma harmonia tão legal do superior com o inferior. Então, eu sempre gosto de fazer assim, tá? A parte de cima eu vou vir com o pincelzinho 190 da Day Makeup. E vou deixar bem pretinho os cílios. Juntar bem aqui os cílios dela nos cílios postiços. Pode olhar bem pra lá. Uai, tá você? Não, voltou. Ah, tá. Deixa eu só ver como que tá na luz aí. Bom, gente, então para finalizar, vou dar uma dica para vocês que eu acho assim
Muito importante, gente. Ju, o que eu devo investir para as noivas? Você acha que eu compro aquele iluminador carésimo? Você acha que eu compro aquele blush carésimo? Blush e iluminador, às vezes, eles não fazem parte de uma alta durabilidade de preparação de pele. Se você consegue pigmentar bem a cor e é um produto legal, você pode usar blush super baratinho. Eu uso esse aqui da Paiô, Sorrisinho, que eu amo. Ele acrescenta uma cor linda na pele e é super em conta. Então, o que eu prefiro? Eu prefiro investir nas noivas num delineador, que é a prova d'água, numa base de resistência maior. Iluminador. Ju, eu compro esse aqui, eu devo comprar? A dica que eu vou dar para vocês. Se você não tiver um iluminador assim top, que você acha que não pigmenta, pega o próprio pigmento que você usou no olho, esse aqui é o número 15 da Bitarra, coloca ele no pontinho, nos pontinhos que você quer jogar a luz, e você já vai ter um efeito de iluminador super estouradinho. Então use aí um pigmento que você gosta, da cor que você gosta. Esse aqui é um coringa que fica lindo em várias tonalidades de pele, tá? Então pode finalizar assim com um pigmento e fica bem bonito, tá? Bom, para finalizar essa make, essa pele, eu vou usar a bruma da Make More. Eu gosto bastante dessa bruma. Uma outra bruma que eu uso em noivas, eu uso o Fix Plus da da MAC, uso o Fix da Nath Capello, que eu gosto bastante também. E tem um produtinho muito especial que quando eu vejo que a noiva tem uma tendência muito grande a chorar, a lacrimejar, ou vai casar às vezes durante o dia, para quem mora numa região que está muito quente, é esse aqui, que é um Fix da Kryolan, que ele tem uma alta resistência e durabilidade à água, então ele é muito bom também. E a outra coisa que eu fiz antes, que eu gosto de fazer, é pingar uma gotinha da blindagem da Dani Lima, que também dá uma segurada na pele, fica bem bacana, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou finalizar. Eu vou jogar brilho, vou tacar brilho. Eu acho que eu vou fazer umas... Ativa aí. Deixa eu ver como que tá na luz, eu vou jogar brilho. Quantas horas? 8h39. Deu? Vou jogar esse LED aqui um pouquinho pra frente, né? O pessoal poder ver aí direitinho. Bom, gente, eu vou pegar o iluminador, o brilho que eu usei da Make More. Só um pouquinho dele. Vou colocar na minha mão. Vou jogar bem aqui, ó, no colo dela. Claro que eu dei uma exageradinha. Tô brincando. Mas vale também jogar aí um pigmento no colo da noiva, que se é um casamento noturno, se ela gosta, né? Fica também bem bonito, tá? Terminei. Bom, agora eu vou fazer a pose para vocês tirarem o print. Deu? E aí, gente? Gente, pose aí pro print, hein? Tirem o print. Se vocês tiverem gostado, postem nos stories. A minha proposta com esse projeto é a gente... Como que eu posso falar? É a maquiagem que talvez tem tantas coisas, um passo a passo às vezes tão complicado. A minha proposta para vocês é descomplicar a maquiagem, trazendo algo que é rápido e que é elegante, que fica bonito e que dá para vocês colocarem dentro do atendimento de vocês, tá? Bom, se você está vendo essa aula gravada, comente lá embaixo, porque eu vou tentar responder todo mundo, tá?
Então pode comentar tudo aqui, colocar suas dúvidas que eu vou tentar responder. Lembrando, não se esqueça de se inscrever na série Profissão Maquiador. Então, tudo que eu fiz aqui, que eu compartilhei dicas com vocês, de como facilitar o meu atendimento, de fazer uma proposta mais rápido, isso tem a ver com empreender na maquiagem. Porque uma vez que a gente faz isso, a gente começa a ter mais retornos com esse atendimento. Então, nessa série, eu quero compartilhar com vocês dicas e coisas que foram fundamentais para o meu crescimento na área da maquiagem, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. E agora eu vou fazer o quê? Responder perguntinhas de vocês. Então vai lá, me faz uma pergunta. Arrasou, anotei tudo. Eu coloco aqui no meu celular. Quero. Qual base você indica para noiva? Eu tô gostando muito da L'Oréal. As bases da L'Oréal. Eu tô gostando bastante delas. E Estúdio Sculpt da MAC. Você gosta do creme da Make More? Eu gosto. Ele tem um que já é como se fosse um primer, tá? Então ele é um creme muito bom também. Só tem que tomar cuidado com o seguinte. Dependendo do creme, igual às vezes o da Make More, se a pele transpirar muito, porque ele é um creme que hidrata muito, tem uma absorção mais lenta, aquele pretinho, então eu prefiro que vocês usem em pessoas que não transpirem em excesso, tá? Qual base e pó você usou? Gente, eu usei para fazer essa pele da Lari, essa aqui da Suelen, a número 1 da Suelen. Porque a Larissa é bem branquinha, a número 2, desculpa. Que a Lari é bem branquinha, então eu usei a da Suelen para ficar uma pele bem com uma cobertura bem alta, tá? Qual pigmento e glitter você usou? Eu usei o pigmento número 15 da Bitarra e o glitter na cor Antares da Make More. Onde acha os cílios para comprar? Na Jéssica Rayane. A Jéssica Rayane, ela vende, a Clio Shopping também. A AliExpress, você pode comprar também naquele site da China. Bem baratinha a cartelinha. Quais as cores coringa da base L'Oréal? W3, W5 e W7. Porque as de pele negra eu já tenho a preferência por outros tons. Que não é da L'Oréal. Qual batom cremoso usou e onde acha para comprar? Na RZ, usei o batom da RZ e vocês encontram no site da RZ. Qual foi o último produto em spray que você usou? Eu usei o Fix da Make More, que eu também adoro. Pode usar qualquer bruma para o glitter? Pode. Essas são, qualquer uma delas, na verdade, é mais para o efeito molhado, porque esse aqui não é glitter, é reflect. Reflect é aquele fininho. Se for o glitter, não vai colar. Vai craquelar tudo, então não vai colar. É só para o fininho, ó. Aí fica grudado aqui na pele da pessoa com o Fix. Para pele oleosa, qual base você indica? Uma base de cobertura e textura mais seca, tá? Então tem Atelier Paris, que é bem seca. Estúdio Fix da MAC, que é bem sequinha. Então essas são ótimas. Qual pó solto você indica? Gente, para noivas, eu gosto do pó da Benai. Eu acho que eles têm um custo-benefício muito bom. Então é um pó que eu gosto muito, muito, muito. Mas hoje tem muitos pós no mercado que são muito bons. Então tem o pó que eu usei da Roche, que é muito bom. O da Lige, que é muito bom. O da Make More, que é muito bom. Mas custo-benefício, o da Benai tem o melhor custo-benefício. Esse esfumado com sombra abaixo dos olhos, não tem risco no caso dela chorar? Pode chorar, à vontade. Isso aqui está totalmente à prova d'água e a parte eu selei com a sombra. Então, mesmo que ela chore, ele vai manter ali, tá, gente? O que vocês têm que tomar cuidado é com produto que não é à prova d'água. Então, usou um delineador que não é à prova d'água, se ela chorar, ele vai escorrer o preto na pele, tá bom? Na hidratação, qual o mais recomendado nesse calor em relação às noivas? Tudo que é à base de gel. Todos os hidratantes que são mais à base de gel, porque seca rapidinho. Hydra Buster da Nath Capello é maravilhoso. Tem o da vitamina E da Suelen, que também é muito boa, dá para ser usado em noivas. Então, tudo que é mais à base de gel.
tá? Eles são melhores. Quando a cliente lacrimejar muito, o que fazer? Gente, eu tenho uma dica para quando a pessoa lacrimejar, que ela é assim, muito bacana. Viu que a pessoa começou a lacrimejar? Pega um cotonete, retira a cabecinha do cotonete, ó, e coloca aqui no cantinho do olho. O que que vai acontecer? O algodão vai sugar a lágrima. Então vai ficar até pregadinho assim, porque vai estar molhado. Como ficou sugando ali naquele cantinho do algodão, você pode continuar trabalhando ali normal, que não vai acontecer de estragar a sua pele ou de desfazer seu olho, tá? Qual o nome do spray da Kryolan? Fixe, como que eu falo isso? Spray, é assim mesmo, é o spray da Kryolan à prova d'água. É o que as nadadoras, atletas ali usam debaixo da água. É esse, gente, o inglês está excelente. Mas é um fixador da Kryolan, eu acho que é o único que tem. Esse aqui, na verdade, só mudou a embalagem, porque como eu viajo e costumo levar, eu troquei, eu não comprei o de spray, ou aquele que é aerosol. Aquele lá não deixa a gente carregar na bagagem de mão. Então, só mudou mesmo a embalagem, porque é o mesmo, tá? Você faz pré-base com camuflagem? Às vezes, sim, tá? A Larissa, eu fiz alguma pré-basezinha nela com o corretivo Canela em alguns pontos da pele dela. Então, dependendo da situação, eu gosto de fazer sim. Mas isso, assim, é casos quando a pessoa realmente ela tem uma mancha, e aí eu pego um Canela, por exemplo, pingo um pouquinho de corretivo verde, só para dar um subtom esverdeado, para tirar as espinhas, alguma manchinha que possa ter ali, tá bom? É legal usar cola para glitter na base da noiva? Eu não uso. Já vi pessoas usando, já vi que fixa, mas eu não costumo usar isso, gente, em noiva, tá? Eu não costumo usar. Então, não vou falar com vocês assim, ah, não é legal ou super legal. Porque eu não uso, eu já testei e tudo, e eu sei tanto que a minha pele vai ter uma qualidade tão boa sem fazer isso, que eu prefiro não adicionar mistura de química de um produto com o outro ali, ainda mais quando se trata de pele, tá? O que fazer se craquelar e abrir abaixo dos olhos? Gente, muito simples. Se craquelou e abriu abaixo dos olhos, se você tiver feito uma base, uma pele que tá fina, aqui é a pele da Larissa, eu vou poder apertar, eu posso fazer o que eu quiser na pele dela, que ela não vai soltar. Se ela chorou, ó, posso olhar aqui que não tá craquelado também. Mas se acontecer de craquelar, puxa bem a pálpebra, seca com o algodão, a pele tá seca, então eu posso tocar. E vem com o cotonete raspando toda a borda, porque geralmente quando abre, costuma ficar uma borda assim, como se tivesse um pouco mais de produto. Então, vem raspando toda aquela bordinha, depois só finaliza. Eu escutei muitas pessoas falando assim, ah, mas se essa pele já está seca, não posso vir com produto molhado. Porém, se você precisar, se a noiva chorar, se acontecer alguma coisa, você vai ter que tomar conta da situação e resolver o problema. Então, resolva o seu problema. Volta com o cotonetinho, limpa tudo, deixa tudo bem uniforme, e depois refaça a sua pele naquela região. O que fazer quando a pessoa transpira no buço? Gente, isso acontece muito. A transpiração ela vem de dentro para fora. Então, o que eu vou te falar é evitar hidratante com absorção lenta, colocar um hidratante mais à base de gel, coloque ela também num ambiente que está refrigerado, que ela vai estar confortável, liga um ventilador, dá uma aguinha gelada para ela poder acalmar ali, refrescar, porque isso aí é uma coisa que vem de dentro, a gente não tem tanto o que fazer. Então, eu trabalho mais com a forma preventiva, que é não potencializar isso. Então, eu trabalho a minha hidratação, a base de gel, faço tudo dessa forma, porque não tem como a gente, não transpira. Não tem jeito, então isso pode acontecer. Então, vai tendo um cuidado para que isso você evita de ter problemas maiores, tá bom? Qual base você indica para clientes? Gente, eu indico muitas bases. A nossa pele, ela tem textura. E base tem o quê? Textura. Então, é textura de base versus textura de pele. Então, se a pele é mais seca, eu indico uma base mais oleosa. Se a pele tem textura mais oleosa, eu indico uma base mais mate, mais sequinha.
Então, assim, tem muitas bases que eu vou indicar, porque eu não tenho um padrão que eu uso em toda cliente a mesma base. Porque vai ter pessoas que talvez a gente vai ter que mesclar ali um pouquinho. Tem gente que atende numa região que é extremamente calor. Nessa região a pessoa transpira muito, então as peles têm que ser fininha. Base mais fina, tipo a da L'Oréal. Aqui mesmo eu estou numa época de clima quente. Então eu tenho que usar bases mais fininhas, pele mais aveludada. Para quê? Para não fazer com que ela transpire ainda mais e que fique muito carregado, tá? Vou pegar mais 2 perguntinhas para a gente encerrar. Tá. Qual sombra cintilante foi usada? Foi usado um pigmento da Bitarra, que é a cor número 15. Ele é um mega coringa porque ele tem fundo nude. Então ele não fica nem dourado, nem prata. Sabe aquela noiva que não tem olho dourado, não tem olho prata? Ele é perolado. É um acabamento assim que fica lindo, que eu acho que fica muito elegante e combina também com vários tons de pele, ele fica bem bacana, tá? Qual hidratante à base de gel você indica? O Hydra Buster da Nath Capello. Eu amo, sou apaixonada. Mas tem o da Tracta muito bom também, os da Suelen maravilhosos, vitamina E que é muito boa também. Só mais essa aqui que foi interessante. Minha base sempre acumula no bigode chinês depois de algumas horas com a pele selada. Como posso evitar isso? Bom, então vamos lá. Acabou de acontecer aqui o bigodinho chinês da Larissa. Começou a aparecer. O que a gente pode fazer? Se a pele já está selada, vem com uma esponjinha, vai lá no bigodinho e vai tirando bem a marcação ali, com uma esponjinha seca, até sair o máximo de produto superficial, tá? Que é aquelas beiradinhas que costumam ficar ali. Depois que você fez isso, você vai pegar um pó compacto. Eu amo os pós Studio Fix da MAC. Por quê? Porque ele tem uma cobertura muito boa, como se fosse uma base mesmo. Eu vou lá e vou colocar o pó. Coloco bem aqui o pó nessa região. E depois que eu apliquei o pó, eu venho com um fixador somente naquela região, bem específico, ó, e eu selo aquela região. Então eu vou manter aquilo ali ainda mais selado. Então são 3 passos. Tira os excessos, aplique um pó com uma cobertura boa e depois sela com um bom fixador, tá bom? Meus amores, muito obrigada pela companhia de vocês em mais uma live. Beijo para todo mundo, Deus abençoe vocês e vamos colocar em prática aí essas técnicas.